Estou muito feliz por estar aqui novamente pregando a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é viva. Quando nós transmitimos a palavra do Senhor, ela vem trazendo vida àqueles que não têm mais vida, àqueles que estão se sentindo mortos. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, ela vem como água purificando os nossos corações. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, ela vem dentro do mais profundo do ser e penetra ali onde nem uma espada mais afiada alcança. Mas ela penetra no fundo do nosso ser. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus, ela sabe o profundo do ser humano, porque quem criou o ser humano foi Deus. E Ele sabe como nós funcionamos. E aqui está um manual do ser humano. Aqui está o manual. Se você quer ter uma vida de verdade, uma vida abundante, aqui está a chave. Amém? Vamos usar a palavra do Senhor? O título da minha mensagem é O Fruto dos Nossos Lábios. Para quem não sabe, aquilo que você fala, aquilo que a sua língua diz, aquilo que sai da sua boca, produz um fruto. Não é neutro aquilo que você fala. Para o bem ou para o mal, a sua língua traz um fruto. Traz um fruto para você, traz um fruto para as pessoas que ouviram aquilo que você falou. Ela traz um fruto. É um engano achar que não tem um fruto a partir daquilo que você fala. Ah, eu sou desse jeito. Quando eu vi, eu já falei. Com a intenção de se desculpar, né? Com a intenção de falar, não, eu sou desse jeito. Quando eu vi, já falei. Mas mesmo que seja desse jeito, mesmo que tenha essa personalidade, haverá um fruto. E a partir dessa palavra, a partir disso, nós vamos ler Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18, versículo do 20 ao 21. Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21. Todos acharam? Amém? O que diz Provérbios capítulo 18, versículo 20 ao 21? Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Vamos repetir o último versículo? A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, que essa palavra venha trazer luz para os nossos caminhos, Pai. Que essa palavra venha corrigir a nossa rota, a nossa maneira de viver, aquilo que nós falamos, que nós possamos vigiar naquilo que nós falamos, controlando a nossa língua, dominando a nossa língua, e que nós possamos comer do fruto da nossa língua, Pai. Que a nossa língua produza vida, em nome de Jesus. Amém. Então eu já começo com a primeira informação, que a sua língua produz algo. Ela vai produzir um fruto. Mas às vezes a gente não sabe, porque quando a gente fala, às vezes a pessoa que ouviu, ela guarda para ela. Seja para o bem ou para o mal. Essa é a primeira informação que eu quero passar para você. Se você até o momento, até hoje, até esse dia, você não sabia que existe um resultado a partir daquilo que você fala, eu quero te dizer hoje que existe. Minha mensagem não vai ser algo espiritual, de que Deus vai fazer na sua vida a partir de coisas milagrosas, não. Hoje eu quero tratar de uma questão muito importante, que é a nossa língua. A Bíblia diz que é muito importante que nós dominemos a nossa língua. A nossa língua tem o poder, como nós lemos aqui em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Olha só. Então, a partir da nossa língua, nós podemos produzir morte ou vida. Já parou para pensar nisso? O que da sua boca tem saído? Do que a sua língua tem proferido? O que ela tem falado? Será que ela tem falado palavras de morte? De maldição?
palavras de humilhação, só colocando para baixo? Ou palavras de vida que levanta, que exalta a pessoa, aquela pessoa que está desanimada, a palavra que você diz era justamente aquilo que ela precisava? Que tipo de palavra que você tem dito? O primeiro ponto da minha mensagem, para que eu ilustre o fruto dos nossos lábios e que nós possamos dar fruto bom, que traga vida para as pessoas, essa minha mensagem tem o objetivo de que a sua língua vivifica aonde você diz. Vivifica quando você diz algo para alguém. Uma pessoa que está morta pode viver a partir da sua palavra. O primeiro ponto é para você ter um lábio que vivifica, tenha os seus olhos bons. Vamos começar pelos olhos. Ué, mas não pela língua? Por que não pela língua? Porque nós primeiros temos ver qual é a importância dos olhos na hora de proferir uma palavra. Mateus, capítulo 6, versículo 22. Vamos ler? O que diz Mateus, capítulo 6, versículo 22? É um texto bem conhecido. Vai ser bom para a gente relembrar a importância dos olhos nessa minha mensagem. Mateus capítulo 6, versículo 22. Se os seus olhos são a lâmpada do corpo, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Se, porém, os olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Olha só. Então, o que nós vemos aqui? Que a ótica, a forma como você vê as coisas, a forma como você enxerga a situação, impacta muito no que você vai falar. Se o seu olho é bom, se o seu olho vê só coisa boa, se você só vê que o copo está meio cheio, o seu corpo é um corpo cheio de luz. É um corpo cheio de luz. A forma de você olhar para as situações vai demonstrar muito como você vai reagir a ela, a como você vai falar sobre ela. Às vezes você pode olhar para um problema, não sendo um problema. Poxa, mais um problema na minha vida. Já não basta os que eu tenho e já me aparece outro. Dependendo da ótica que você tiver, se você tiver um olho bom, você fala, olha, é uma oportunidade de Deus aqui, ó. Eu posso demonstrar no meu trabalho a partir desse problema, porque só eu sei fazer isso que apareceu. Só eu posso corrigir esse problema. Então, eu olho com os olhos bons. Mas se meus olhos forem maus, eu olho, não, isso é mais um problema, não é possível. Passa para outra pessoa, chefe. Não é possível. E eu perco uma oportunidade, porque meus olhos são maus. Aonde que nós podemos ver na Bíblia uma situação que a ótica foi a coisa mais importante na história? Nós temos a situação de os dois personagens, Josué e Caleb. Engraçado que eu encontrei com o pastor hoje, a gente foi visitar a nossa irmã a Aline Luiz, que está no hospital, a gente foi lá orar por ela. E no caminho a gente foi falando, né, da palavra um do outro, né? Ele começou a falar da palavra dele, eu falei da minha. E casou que a gente vai falar, né, está falando, né, agora, sobre Josué e Caleb. Então nós trocamos figurinhas ali. Então, o que você vai falar? Eu vou falar isso, e você vai falar aquilo. E aqui a gente falou sobre Josué e Caleb, porque essa é uma passagem muito importante para a gente entender a importância da ótica. Como é que a gente pode ver a situação? Se ela é um problema ou se ela é a solução. Amém? Vamos ver em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, a gente vai ver um pouco, mas não tudo, da passagem de Josué e Caleb. Números, capítulo 13, versículo 27. Fala assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Ou seja, tem coisas boas na terra de Canaã, na terra prometida. Estes são os frutos dela, trouxeram os frutos. Versículo 28. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Então, aqui,
quem está dando relatório são os espias. Os espias foram enviados por Moisés para ver a terra prometida, que é Canaã, para ver o que tinha lá. O que tinha nessa terra para que nós possamos invadi-la e conquistá-la. Ver se tinha coisas boas, frutos, se a terra era boa, e se tinha gente para combater se era forte ou fraca ou não. E aqui os espias falam assim que, de fato, tem leite e mel. Ou seja, tem coisas boas. Tem coisas boas nessa cidade. Porém, o que tem lá também? Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Ou seja, era uma ótica com um olho ruim. Era uma ótica que você está vendo a terra prometida, é um local que Deus enviou, Deus preparou para você. Só que ela é boa para você. De fato, você vê que ela é boa para você, é uma coisa que Deus preparou para você. Mas você consegue encontrar uma dificuldade ali para que você não encare e conquiste aquilo que Deus te deu. Essa é a ótica ruim. Que você sabe que é bom, mas a gente coloca uma dificuldade, porque nós temos olhos maus. Mas, diferente desses espias aqui, Caleb, no versículo 30, diz: Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Olha só. Tá todo mundo falando que tem gigante lá, poderosos na terra, não vamos conseguir, porque por mais que seja bom a terra, de fato, como Moisés falou, tem problema lá. A gente não vai conseguir. Caleb fala, silêncio, silêncio, gente. De fato tem homens gigantes, mas vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Essa é a ótica boa. É uma ótica que vê a possibilidade de conquistar as coisas, que fala, sim, tem muitas circunstâncias ruins na minha vida, eu tenho uma doença, o país não está bom para emprego, minha família está destruída, está cada um para um canto, mas aqui, como Caleb diz, vamos subir agora e tomar posse. É como se nós faláramos, apesar de tudo isso, a minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que o Senhor Jesus trará cura na minha vida. Eu creio que Ele abrirá portas na minha vida. Eu creio, apesar das circunstâncias. É essa ótica que você tem que ter. É essa ótica de que vai dar tudo certo. Por quê? Porque Deus é comigo, Deus é conosco. É essa ótica. Então, tenha os olhos bons. O segundo ponto sobre o fruto dos nossos lábios é: domine a sua língua. Agora a gente chega na língua. Primeiro a gente olha os olhos, que é a candeia do nosso corpo, é por onde a gente vê. Todo mundo vê a mesma coisa aqui. Mas pode ser que tem alguém aqui que fale, poxa, parede preta. Né? Coisas mínimas, detalhes ali que sim, pode ser assim que seja motivo de criticar. Mas outras pessoas, e eu creio que a maioria delas que estão aqui, falam, que culto abençoado, saí renovado, cheguei aqui triste, saí daqui desanimado, e depois desse culto maravilhoso, depois dessa palavra de Deus, eu saí renovado. Entende a ótica? Entende o que é ótica? Você pode ter duas óticas. Qual que você vai escolher? Então, segundo ponto é, domine a sua língua. Vamos para Tiago, capítulo 3. Tiago 3. Tiago é o que mais fala sobre a língua na Bíblia. E fala de uma forma prática. Como que a gente deve, no dia a dia, dominar a língua. Como que a gente deve usar a língua. Tiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, o indivíduo é indivíduo perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Olha só. Aqui, Tiago ele fala que todos nós, sem exceção, tropeçamos em muitas coisas.
Eu posso tropeçar na forma como eu trabalho de forma desonesta. Muita gente pode tropeçar de várias formas, na área sexual, muitas formas. Mas aqui a Bíblia fala assim que se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Eu acredito que nessa terra não há ninguém perfeito, então todos nós tropeçamos no falar. Não é possível que, se eu sei falar na hora certa, provavelmente eu não sei falar como falar, porque existe a maneira certa. Se eu sei falar o como, a maneira certa, eu não sei o que falar. Então uma hora eu vou errar no falar. Então se a pessoa consegue falar da maneira certa, na hora certa, e saber o que dizer, esse indivíduo é perfeito, como o Tiago fala aqui. A Bíblia fala que a língua, ela é como se fosse um leme de um navio. Que o navio é uma coisa gigantesca, que ela é levada pelos ventos. Por mais que seja grande, o navio é controlado por uma coisa pequena, que é o leme. E assim é o nosso corpo com a nossa língua. O nosso corpo, ele é tão direcionado pela nossa língua, que ele é comparado como se fosse um navio. Essa é a importância. Quem aqui já perdeu oportunidades por não saber falar, ou como falar, ou na hora de falar? Quem aqui já perdeu oportunidade de emprego, de namorado, namorada, ou de qualquer coisa? Oportunidades perdidas porque nós não conseguimos dominar a língua. Às vezes, alguém que gosta tanto da gente, que ama a gente, para de gostar de nós, de amar a nós, por conta da nossa língua. Não é verdade? E nós vemos que aquilo que nós falamos causa um efeito gigantesco, tanto para o mal quanto para o bem. Às vezes a gente vê a pessoa que ama a gente nos deixando, sendo indiferente conosco por conta da nossa língua mesmo. Mas também com a nossa língua, nós conseguimos erguer pessoas. Nós conseguimos edificar pessoas. Nós conseguimos ver que a vida, quando a pessoa fala e você... Da onde vem tudo isso, gente? Como é que ela... É uma paz quando ela fala. Quando ela fala, tudo se acalma. Tudo se acalma. E eu tenho uma pessoa que eu fico admirado toda vez que eu convivo com ela, e ela sabe falar de uma maneira exemplar. Ela é respeitada pelaquilo que ela fala. Como fala, a maneira, a entonação de voz. Parece que é dom de Deus, mas eu sei que é treino. É algo que é esforçado. E é essa pessoa aqui. Essa pessoa, eu admiro demais como ela fala, a forma que ela fala. E eu sei que ela se esforçou bastante. Eu estou usando como exemplo porque é uma pessoa que eu estou convivendo. Se você não lembrar de mais nada dessa palavra, lembre que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Come do seu fruto. E eu creio que nós queremos que haja vida no nosso meio. Haja vida na comunhão aqui dos irmãos. Até na igreja, nós temos que cuidar da nossa língua, dominar a nossa língua. Então eu quero apresentar alguém que dominou a língua na Bíblia. Mateus capítulo 15. Acredito que alguns conhecem essa passagem, que é a passagem da mulher cananeia. É uma passagem bem conhecida, que diz assim, Mateus 15, versículo 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximando-se disseram, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu,
não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, grande fé você tem. Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Olha só. Quem conhecia essa história da mulher cananeia? É uma história muito interessante de alguém que era estrangeira, cananeia, e que precisava de um milagre, precisava de uma cura. E ela vem até Jesus, e primeiro que Jesus, ele não responde palavra. Ou seja, Jesus basicamente ignorou ela. Provavelmente estava cansado, vivia atarefado, não sei. Ele ignorou. Aqui a Bíblia fala, não lhe respondeu palavra. Os discípulos falam: mande essa mulher embora. A mulher está precisando de um milagre, está desesperada, está clamando. Jesus ignora, os discípulos querem mandar ela embora e ela insiste. E Jesus fala assim: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ela é estrangeira e Jesus foi enviado para quem? Para os da casa de Israel. Ela não é da casa de Israel. Mas mesmo assim ela insiste. Ela chegou, adorou e pediu ajuda para o Senhor. Aqui Jesus fala assim: não é correto pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorros. Aqui, se nós formos ler literalmente, muita gente que nessa situação da mulher, que provavelmente ela estava desesperada, ela estava cheia de emoção, cheia de angústia, porque a filha dela estava endemoniada, ela não sabia o que fazer. E se nós lermos aqui de uma forma errada, nós podemos falar: pô, Jesus está me chamando de quê? A gente pode ir para esse lado vitimista. Falar: não, peraí, eu estou precisando de algo, ele pode me dar, ele me ignora, os discípulos querem me mandar embora, ele me ofende. Como é que você reagiria nessa situação? Você precisando, você tendo que se humilhar diante de alguém, e esse alguém te humilha, te ofende. A gente pode olhar para essa ótica. Lembra quando a gente falou sobre ter olhos bons ou olhos maus? Se nós tivermos olhos maus, a gente vai para esse lado. Não, tá bom, né? Então Jesus está me ofendendo aqui, eu não quero mais. Só que a filha dela continuaria endemoniada. Ela teve que engolir aquilo que Jesus falou para que ela conseguisse aquilo que ela queria. Mas como eu falei, tem essa interpretação que não é a correta. Aqui Jesus ele só está continuando aquilo que ele falou, que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui quando ele fala que não é certo pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, significa que não é certo pegar aquilo que foi entregue para os judeus e dar para os estrangeiros. E ela era uma estrangeira. Mas não significa que não receberiam o pão, né, simbólico aqui, se receberiam as bênçãos. Porque lá em Atos, a gente vê que o ministério de Paulo foi para os gentios. Só depois. Mas agora, Jesus estava focado para os judeus. Foi isso que ele quis dizer. Então, se o meu olho for mau, eu me ofendo com aquilo que Jesus falou. Se o meu olho for bom, eu entendo aquilo que ele falou, mas, além de entender, eu consigo dar uma resposta ainda mais sábia, que foi o que ela falou. Ela disse no versículo 27, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha só. Ela, apesar essa situação toda, ela conseguiu dar uma resposta que impressionou Jesus. Ela conseguiu ver algo. E alcançou o milagre dela. Ela viu que, os judeus eles recebem os milagres, mas eu acredito que caem as migalhas ali, eu consigo receber esse milagre. Olha só como é importante você ter olhos bons e dominar a sua língua, porque ela podia sair resmungando, murmurando, mas não, ela soube falar, soube o que falar. E como falar? E Jesus
elogiou a mulher, mesmo ela sendo estrangeira, mesmo ele não querendo fazer nada, porque aqui Jesus fala que não respondeu palavra, provavelmente ele queria descansar, sei. Mas ele elogia no final, falando assim, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. Aqui, nessa passagem, quando a gente lê, a gente fica perguntando, mas em que momento que o demônio que estava na filha dela foi expulso? Não tem falando assim, eu vou na sua casa tocar na sua filha, ou Jesus não falou nada e o demônio saiu à distância, né? Não saiu à distância. Aqui está dizendo que, por conta daquilo que a mulher falou, pela insistência dela, pela decisão dela, pelo aquilo que ela falou, o demônio saiu. Essa é a importância da gente dominar a nossa língua. Nesses momentos difíceis, a gente pode sim murmurar, a gente pode reclamar, mas nós podemos falar vida, para trazer vida às nossas vidas. Então, domine a sua língua para que haja vida nas suas vidas. Transmita vida para as outras pessoas que não conseguem se erguer sozinha. Pessoas que não conseguem andar sozinha. Mas nós temos aqui, eu creio que todos aqui estão aqui, são pessoas que edificam nas vidas dos outros, que transmitem palavras. Quem aqui é alguém que transmite vida com a sua língua? Levante suas mãos com um ato de fé, mesmo que você ache que não, mas levante a sua mão, porque a partir de hoje eu quero que você transmita vida com a sua língua. Amém? E por último, e acredito que seja o mais importante. Poxa, Tarcísio, eu já tentei segurar minha língua. Eu acho que, não sei quantas vezes com meu marido eu já deixei de falar muitas coisas, mas parece que ficou pior. Eu quis falar mais porque eu me esforcei para não falar e não melhorou nada, ou vice-versa. Ou com meu filho também, eu tentei não falar coisas contra ele, ou eu sendo filho, né? Eu tentei não falar com minha mãe, mas é difícil conseguir por um tempo, mas por que isso acontece? Acontece que Jesus diz em Mateus, capítulo 15, no mesmo capítulo da mulher cananeia, diz o seguinte. Vou resumir a história porque é um pouco longa, mas aqui diz que Jesus ele foi questionado pelos fariseus e mestres da lei, do porquê que os discípulos transgridem a tradição dos anciãos, como aqui está na minha versão, pois não lavam as mãos quando comem. Então Jesus ele veio, recebeu os fariseus e mestres da lei e perguntaram para ele, por que seus discípulos não lavam as mãos quando comem, antes de comer? Aí Jesus responde, por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Isso de lavar as mãos, além de ser algo higiênico, fazia parte de um ritual religioso dos anciãos. Não estava na lei de Deus que tinha que lavar as mãos. Mas é bom lavar as mãos, né? Mas aqui Jesus está diante de uma situação que chegaram um grupo de pessoas acusando os discípulos dele. Acusando os discípulos dele. Revelando aquilo que tinha no coração dos fariseus e dos mestres da lei. Existia acusação. Existia apontamento de dedo. E o que importa lavar as mãos ou não diante de palavras que edificam? O que importa, tipo, um ritual religioso, sendo que você não consegue segurar sua língua? O que importa? O que importa a gente estar aqui domingo a domingo, culto após culto, sendo que a gente não consegue dominar a nossa língua? Quando veio a primeira oportunidade, a gente já falou. O que importa? É isso que Jesus está passando aqui. E Jesus, ele responde que eles estavam transgredindo a lei de Deus, porque este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Então, nós corremos o risco de, em vão, adorar a Deus por conta da nossa língua.
Não adianta a gente estar aqui cultuando, louvando a Deus, dando glória a Deus, sendo que a nossa língua... Entende? E aqui Jesus, no versículo 10 e 11, fala assim: E convocando a multidão, Jesus disse: Escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Então, se você comer algo sem lavar as mãos, isso não vai te contaminar, além de ser anti-higiênico. Mas a questão aqui que Jesus está tratando não é aquilo que, quando você come, algo que contamina como pessoa. Tipo, judeus eles eram contra comer carne de porco. Se a gente comer, a gente é impuro. Mas não é isso que contamina a gente. A gente pode comer besteira, só salgadinho, doce, coisas que só... Hoje em dia tá com aquele rótulo, né? Como é que fala? De quando adiciona açúcar, gordura saturada. Hoje tá com aqueles rótulos. Se a gente comer isso, a gente não vai estar contaminado como pessoa. A gente não vai ser pessoas más por conta que a gente come esse tipo de comida. Mas não é isso que contamina. É aquilo que sai da nossa boca. Da nossa boca. E os discípulos ficaram, mas o que significa isso que o Senhor falou? Por mais que pareça óbvio, mas os discípulos, no versículo 12, fala assim: Sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Eles ficaram escandalizados, porque o coração dos fariseus e dos mestres da lei eram maus. Por isso falavam coisas ruins, apontando o dedo, sempre acusando. E os discípulos, logo em seguida, pede para Jesus explicar essa parábola. No versículo 18, ele explica. Aliás, 17. Não compreendem que tudo o que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? É uma pergunta. Todo mundo sabe que tudo que você come é eliminado. Então não é isso que contamina. No versículo 18, ele acrescenta falando: Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Entende? Que não é o que contamina, é o que entra pela boca, aquilo que você come. Não são rituais religiosos que vão transformar a sua vida, fazer com que você seja santo, vir aos cultos, ter o seu devocional, a sua oração. Você pode fazer isso. Mas não é isso que te contamina ou que te purifica. Mas é aquilo que sai do coração. É aquilo que sai do seu coração e você transmite com a boca. E com esse ponto, eu quero que você reflita. O que você tem falado com a sua boca? Porque o que você tem falado é aquilo que está no seu coração. E por isso que é muito difícil você dominar a língua. Porque não é só de forma... Não é só dominar a língua por si só. Mas você precisa tratar o seu coração, se do seu coração saem maus pensamentos, como Jesus disse, e outros defeitos, outros problemas que contaminam a pessoa. O que você tem pensado? Porque isso é fruto dos seus lábios. Isso é resultado daquilo que você fala. O que sai do seu coração é o que você transmite. Você tem transmitido morte, humilhação, palavras que rebaixam, palavras que acusam, ou palavras que edificam mesmo? Aquela pessoa que levanta para cima, que, poxa, nossa, que louvor abençoado, que cantina abençoada, poxa, nós estamos aqui sem um pastor e muitas igrejas iam cair, ia ficar bagunçada. Mas olha só, o culto rolando mesmo sem um pastor, por quê? Porque o Senhor é conosco. Porque o Senhor é conosco. Então, dependendo da forma que você olha, como eu falei no primeiro ponto, tenham seus olhos bons.
dominando a língua e guardando o coração, você consegue ter um fruto da sua língua que transmita vida. Então, nessa noite, se você ouviu essa palavra e tem tentado dominar a sua língua, e quer de fato que nesse ano de 2024 você transmita a vida com a sua língua, que na sua casa, que é um ambiente provavelmente que é mais difícil segurar a língua, fala: Senhor, eu quero conseguir segurar minha língua. Quem quer nessa noite, levante suas mãos para que você de fato receba do Senhor sabedoria no falar, sabedoria em como falar, no que falar, ou até em ficar em silêncio, porque Tiago fala assim: sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar-se. Quem é que quer ser pronto para ouvir? Aquele que a pessoa está falando, eu estou ouvindo com bastante atenção, olhando olho no olho. Eu acredito que todo ser humano gosta de alguém que é atencioso, ouvinte, pronto para ouvir, interessado, faz perguntas no meio da conversa, e a conversa flui, passa horas, e você nem vê, a conversa flui, pronto para ouvir, tardio para falar, ou seja, deixa a pessoa falar, depois eu falo o que eu quero. Eu tenho para mim que, quando a pessoa vem falar alguma coisa, é o momento dela. Eu não vou falar da minha vida, eu não vou querer acrescentar. Sabe aquela situação? Poxa, lá no meu trabalho aconteceu isso e isso. Ah, não, mas no meu trabalho aconteceu isso e isso. Tipo, a pessoa veio falando de um assunto dela, aí eu já vim falando do meu, tipo, cortando ela. Isso é muito chato, gente. Não é verdade? Tardio para falar. E tardio para se irar. Não ficando com raiva da pessoa, porque às vezes a pessoa só está naqueles dias. Às vezes a pessoa está naqueles dias, então ela não consegue controlar às vezes. E homem que passa por isso, quando tendo uma mulher, às vezes dá vontade de falar algumas coisas. Mas Deus fala assim para nós: tardio para irar. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Quem nessa noite quer ter sabedoria no falar, se levante para nós orarmos todos nós juntos.